As rádios São Francisco Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Erivandro Ferrer. Irmão e amigo telespectador, bom dia. Terceiro domingo da Quaresma. Na celebração da Eucaristia, nos aproximamos de Jesus, dom do Pai e fonte de água viva para a vida eterna. Nele repousa a esperança de que nunca nos decepciona. Disponhamos nessa liturgia a beber do poço que é o próprio Cristo e dessa fonte que nos vem o vigor espiritual para enfrentar as etapas mais exigentes do percurso de nossa vida. Cantemos. E nos escuta neste momento, saudações de paz e bem, neste terceiro domingo da Quaresma. Nós iremos celebrar esta Santa Eucaristia por todas as intenções, em especial Fátima Rodrigues, Paulo Henrique, Nathalie, que se encontra em Camusim, no estado do Ceará, nos assistindo neste momento, pedindo bênçãos e orações. Também pela alma de João Rodrigues da Silva e Padre Francisco Nelson Moreira da Silva, Dom Raimundo Simplício de Almeida, Alice Novaes de Lima, Guilherme Ferrer de Lima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor
Para quê? Abençoe esta água que vai ser aspergida sobre vós. Senhor, Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Senhor, por vossa misericórdia, jorrem sempre as águas vivas para a nossa salvação, a fim de que nos aproximemos de vós com coração puro e sejamos livres de todos os perigos da alma e do corpo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do Reino. Amém.
Senhor, tende piedade de nós. Todos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecidas nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizestes sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e o nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo algumas anciãs de Israel. Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque
Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão, onde não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meribá, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, onde não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor, onde não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água.
Jesus lhe disse: Dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que lhe disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar suas obras. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto ao que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso,
Os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco Campo Grande e redes sociais transmitem esta Santa Eucaristia do 3º domingo da Quaresma. Caríssimos irmãos e irmãs, a vocês que nos escutam e assistem neste momento, estamos assim nos preparando para a Páscoa do Senhor. Estamos assim nos preparando para vivermos dias santos, dias de sofrimento, mas também dias de alegrias, pois Cristo vai morrer por nossos pecados. Estes 40 dias em que nós nos preparamos com o jejum, com a esmola, com a oração, com a piedade, nos fortalece, nos enriquece com os dons gratuitos que a nós é derramado. Por isso que a Quaresma, já diz, Quaresma, 40 dias de preparação, de profundo silêncio e de profundo respeito pelo sagrado e pelas coisas que o Pai nos revela. Então é muito importante, filhos caríssimos, nós, como filhos e filhas de Deus bem-amado, estarmos de corações purificados, estarmos vigilantes no caminho pelo deserto, em busca da liberdade e da terra prometida, assim como o povo reclamava da falta do essencial para a vida. Muitas vezes a busca por uma vida melhor não é fácil. Muitas vezes, filhos caríssimos, exige sacrifícios e renúncias diante dos desafios. Muitas vezes nós passamos por provações, por dificuldades que até mesmo Deus duvida se assim nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. E se nós formos fracos na fé, nós acabamos ficando de braços cruzados, o mal vem e destrói tudo. Mas será isso que Deus quer? Mas será isso que queremos? Não. Deus quer de nós pessoas capacitadas, pessoas renovadas e comprometidas com a fé. Deus quer de nós cristãos verdadeiros. Não importa os nossos pecados, o que importa é o que eu tenho de bom dentro do meu coração. Porque Deus, Ele conhece cada um de nós. Até os nossos fios de cabelo estão contados. Eu, como eu não tenho fio de cabelo, mas até os nossos fios de cabelo estão contados. Mas Deus reconhece. E também não adianta nós irmos à missa só para lá ver, escutar o padre falar e não colocar em prática o que a palavra do Senhor nos dirige. O que está escrito aqui no livro da vida não é escrito por mim, não foi escrito por mim. É o próprio Deus que nos fala. E se eu não acreditar no que está escrito na Bíblia, se eu não acreditar no que está escrito, vazia a minha pregação. Eu poderia pegar essa Bíblia e rasgar, jogar fora. Mas não. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do Pai. Então a missa, nós celebramos o memorial vem de memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Porque o Cristo, Ele vem em nosso meio, se faz em comida e bebida para a nossa salvação. Certa vez alguém me falou assim: eu nunca vi uma missa assim, ninguém pode falar, ninguém pode ficar com...
Mas a gente vem à missa não é para falar, é para ficar conversando. A gente vai à missa é para escutar a boa nova que a nós é anunciada. Porque a missa não é um circo. A missa não é uma novela. A missa não é um teatro. A missa é o santo sacrifício e exige o quê? Piedade, devoção e respeito. Não adianta ir para a missa e ficar blá, 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 ficar falando e não prestar atenção no que está na Sagrada, que o padre fala do que está nas Sagradas Escrituras. Então, você, meu irmão, minha irmã que está em casa, é preciso ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos manda. E as leituras de hoje, esse terceiro domingo da Quaresma, para nós é uma escolha, para nós é uma renúncia. Porque não adianta a gente só ficar esperando por Deus, não. Nós temos que fazer a nossa parte como cristão. Nós temos que abraçar as coisas que passam e as coisas que não passam. Porque o Senhor, Ele vem fazer em nós coisas boas. O Senhor vem derramar sobre nós o seu amor. Vem derramar sobre nós a sua misericórdia. E eu, sendo um pobre mortal pecador, muitas vezes me fecho para o Senhor. Muitas vezes eu não acolho a sua palavra que a nós é dirigida. Muitas vezes eu não faço um ato de caridade. Muitas vezes eu não perdoo meu irmão que me ofende. Muitas vezes eu não fico atento aos seus sinais. E o próprio Cristo, Ele está em nosso meio. E muitas vezes o Senhor, Ele passa no meio de nós e não o conhecemos. Muitas vezes o Senhor está em nosso meio e nós o desprezamos. O tema da campanha da fraternidade deste ano, em que a Igreja nos convida a refletir, fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. É um convite à conversão, é um convite a um apelo. Tem uma música que diz assim: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos pequenos, e a gente quando vê passar diante, às vezes por estar atrás da igreja, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. E muitas vezes o Senhor Jesus, Ele vem em nosso meio, na figura de um mendigo, na figura de uma criança, na figura de um idoso, na figura de um jovem. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração e não fazemos absolutamente nada. Então, filhos caríssimos, esta Quaresma, este tempo de preparação para a Páscoa, é para nós um tempo de arrependimento, de conversão e de mudanças. Então, meus irmãos, diante de tantos desafios que para nós, não raro, pomos o Senhor à prova, o Senhor Jesus, Ele está sempre em nosso meio, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso trabalhar. E assim, nós somos justificados pela fé e apoiados na esperança. A esperança, ela não decepciona. Muitas coisas na vida nos decepcionam. Muitas coisas na vida nos levam à tristeza. Muitas coisas na vida nos levam à falta de fé. Mas uma só coisa é necessária: a esperança. Tem um ditado que diz assim: enquanto a vida há esperanças. Então não vamos baixar nossas cabeças. Enquanto nós tivermos vida, enquanto este nosso corpo peregrinar, andar neste mundo, vamos acreditar que algo de bom vai acontecer. Algo de bom Deus tem para nós. É por isso que nós nos reunimos aqui, em nome do Senhor Jesus, para participar desse grande mistério do memorial da paixão e morte do Senhor Jesus, que é a Santa Missa. Então, assim, filhos caríssimos, a segunda leitura que nós ouvimos
ouvimos, nos mostra que nós já somos justificados pela fé, porque o Senhor Jesus, Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar vida nova, vida plena, vida em abundância. É isso que o Senhor fez para nós. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana, né? E assim nós podemos observar que ele sacia a sede, não da mulher samaritana, mas ele sacia a sede de toda a humanidade, que busca por água da vida, por esta água que nutre a nossa vida, que nos lava, que nos assim, purifica de toda falta e de todo pecado. E assim, no Evangelho de hoje, cansado da viagem, né, Jesus, ele detém-se à beira do poço. E ao chegar lá naquele poço, uma mulher vai pegar água. E o mestre pede que ela lhe dê de beber, lá no poço de Jacó. E lá entre eles ocorre um diálogo, né, entre Jesus e a samaritana. Esse diálogo gera em torno da água, né, do conflito que os judeus e os samaritanos tinham, que ninguém não gostava um do outro, né, dos maridos da mulher, que a mulher já tinha tido, da adoração a Deus e da verdadeira fonte da água da vida. E a conversa entre Jesus e a samaritana se inicia por uma necessidade física. E o que era a necessidade física? A sede. Jesus pede água e a mulher se admira que um judeu dirigia tal pedido a uma samaritana. E aos poucos, além do sentido natural, Jesus vai agregando a água a um sentido mais profundo. E o conflito entre judeus e samaritanos era antigo, vinha dos tempos em que os samaritanos adotaram as divindades introduzidas pelos povos estrangeiros. E o diálogo continua assim. Ele entra no âmbito da família da samaritana. São 5 maridos. Segundo os estudiosos, trata-se de uma referência ao número de divindades cultuadas pelos habitantes da Samaria. E na sequência, surge a questão do lugar onde adorar a Deus. Os judeus adoravam no templo de Jerusalém, os samaritanos no templo de Garizim. E Jesus esclarece que a adoração agradável a Deus não se limita a templos ou lugares predeterminados, mas nasce no nosso interior, ao longo da vida, né? E nós sabemos que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ainda hoje, falando de adoração, ainda se é visível como os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos evangélicos, tem aquele conceito antiquíssimo. Porque vocês católicos adoram imagens. Não. Nós não adoramos imagens. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Porém, o significado das imagens, onde nós veneramos, eu tenho a imagem de São José, tenho a imagem da Virgem de Fátima, nós veneramos e acreditamos que esta imagem, símbolo, modelo da Mãe de Jesus, onde eu recorro, peço, e não por ela, por a imagem, mas por intercessão do Pai, ela leva os nossos pedidos, não a imagem, mas o Pai derrama sobre nós a sua graça. Mas as imagens são apenas objetos sagrados da nossa devoção e veneração cristã. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Assim como a fotografia, nós não guardamos fotografias,
A gente não lembra, não recorda. Então, da mesma forma são as imagens. Quando lá no Antigo Testamento fala que não adorará as imagens, é que o povo hebreu, na época que deixou o Egito, começaram a acreditar em outras coisas, e lá fizeram um bezerro de ouro, uma estátua gigantesca de ouro, e lá adoravam a este bezerro de ouro. É diferente da nossa fé cristã. Então, meus irmãos, esta água que sacia a sede física, ela chega a ser água viva que sacia a sede da humanidade. E Jesus Cristo, nesse episódio do Evangelho de João, ele nos mostra um forte apelo à superação dos preconceitos étnicos, religiosos, culturais e de gênero. Então, o diálogo entre Jesus e a samaritana, ele chega ao auge quando a samaritana larga o balde e vai anunciar aos seus conterrâneos que encontrou o Cristo. Ela já não tem necessidade da água do poço de Jacó, sendo no contexto simbólico da lei mosaica, pois descobriu verdadeiramente a fonte que sacia a sede profunda do ser humano, Jesus de Nazaré, e torna-se assim a primeira missionária entre os samaritanos. Então, nesta liturgia do terceiro domingo da Quaresma, nós possamos encontrar de fato e beber desta água, fonte de água viva, que é Jesus, o Senhor que é o Cristo, o Senhor Jesus, o autor e princípio da nossa vida. Então, meus irmãos, neste caminho do deserto, cada um com suas dúvidas, com suas necessidades, com seus anseios, com suas esperanças, que a esperança não decepciona, a gente possa encontrar no Cristo o verdadeiro sentido da vida que é Deus. E que, não esqueçam, a primeira leitura, nós ouvimos que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, todo aquele que labuta pelo pão de cada dia é digno de receber o fruto do seu suor. Todo aquele que busca algo de bom para a sua vida é digno, porque o Senhor, ele se faz presente no meio de nós com sua palavra. E sedentos de água, nós nos aproximemos do poço onde Jesus nos oferece os seus dons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ao terceiro dia subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, sedentos de Deus e de seu amor, apresentemos confiantes a seu Filho nossas preces, dizendo todos, não vamos ficar calados: saciai nossa sede de vós, Senhor. Todos, saciai nossa sede de vós, Senhor. Senhor, vós que sois a fonte de água viva, derramai continuamente esta água em vossa igreja, para que se mantenha sempre fiel à missão que lhes confiaste, nós os pedimos. Saciai nossa sede de vós, Senhor. Vós, pastor, que vos doaste por amor, despertai-nos que exercem funções públicas um coração misericordioso para com os pobres, os doentes e os pequeninos, nós os pedimos. Saciai nossa sede de vós, Senhor. Vós que nos deste vosso Espírito por meio da água batismal, iluminai os que preparam para receber a Páscoa e sacramentos da iniciação cristã, nós os pedimos. Saciai nossa sede de vós, Senhor. Vós que ouvis o clamor do vosso povo, acolhei as preces que trazemos no coração. Nós os pedimos, nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna,
com terra, terra e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir à samaritana que lhe deste de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé desta mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendiz os vossos santos. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores aqui na terra, cantando a uma só voz. Bendito seja
vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. O Espírito nos una no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com o meu bispo José Fernando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs. João Rodrigues da Silva, Padre Francisco Nelson Moreira da Silva, Dom Raimundo Simplício, Guilherme Ferré e Alice Novaes, e de todos que partiram desta vida, a acolheu junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. É chegado o momento da comunhão. E você, meu irmão, minha irmã que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. Águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Quem beber daquela
Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Quem beber daquela água que eu lhe der não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, direção das rádios, obrigado a cada um de vós que esteve conosco nesta Santa Missa do terceiro domingo da Quaresma. Quinta-feira é 12, né? Quinta 12, sexta 13. Sexta-feira, como já de costume, nós teremos a Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima ao meio-dia, com transmissões. Então, na sexta-feira, meio-dia, como já de costume, a Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima. Na quinta-feira, às 15 horas, nós teremos adoração ao Santíssimo Sacramento. E, esquecendo, na quarta-feira agora, às 19 horas, 19h30, né, Felipe? Nós teremos a Via Sacra. Nós já estamos na Quaresma, tempo também de nossa penitência. A Via Sacra será aqui mesmo, na capela, com transmissões. Então, um momento de reflexão, para a gente se preparar assim para a nossa Páscoa. E no domingo, às 10 da manhã, quarto domingo da Quaresma, Santa Missa, como já de costume, às 10 da manhã. Domingo é o domingo Laetare, como a igreja celebra, o domingo da alegria. Os nossos paramentos serão róseo. Então, quando vê um padre vestido de róseo, não estranhe, né? É alegria. Sempre na Quaresma, é o domingo Laetare, é o domingo, quarto domingo, é o domingo da alegria. E no Advento, chama-se domingo Gaudete, quarto domingo também é o róseo. Então, a igreja usa a cor róseo para a celebração, simbolizando assim as alegrias que estão por vir, né? Na Quaresma, estamos de roxo, se preparando para o quê? Para a Páscoa do Senhor, né? A morte e a ressurreição do Filho de Deus. E o Advento é nos preparando para o Natal, para a chegada do Deus menino. E assim, nós abrimos a nossa semana com uma semana de bênção, uma semana de paz, né? Todo mundo gripado, mas Deus vai conceder a saúde física do corpo e da alma. Dirigi, Senhor, nós os pedimos, os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno a vossos servos a graça de permanecer no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Gente, vamos responder, vamos voz alta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com firmeza e amor. Na noite já enterrado, e a justiça a nossa missão. A casa será testemunha do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Coroa de amor e justiça, nosso reporta só sobre
Se o profeta levanta a sua voz, é o